De onde vem a arte? Vem do céu ou vem da terra? Da razão ou da intuição? Da inspiração ou da necessidade? Como podemos definir a arte? Qual é a função social da arte? Qual é o papel da arte na educação, na escola? E que tipo de relação a arte estabelece com a estética? Se você quer acompanhar a discussão sobre estas questões, fique aí conosco até o final desse vídeo. Meu nome é João Aparecido, seja muito bem-vindo ao meu canal Central Filosófica. Para tratar desse assunto, eu convidei o professor Leonardo Xavier, ele que tem formação em filosofia e também em arte. Professor Leonardo, seja bem-vindo ao meu canal Central Filosófica. Obrigado, professor, pelo convite. Fico muito feliz aí de estar participando aí do seu canal, né? Espero que esse bate-papo aqui seja enriquecedor, tanto para nós dois, quanto para as pessoas que vão estar assistindo esse vídeo, né? Que vão estar assistindo esse vídeo aí. Espero que esse papo seja bastante produtivo para todos nós. Obrigado por ter aceito o meu convite. Antes de irmos para a nossa discussão, você que clicou neste vídeo, já deixa o seu like nesse vídeo, comentários, perguntas, pois o seu comentário poderá gerar uma nova discussão. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, pois aquilo que é bom é para se compartilhar. Professor Leonardo, então vamos lá. Como eu falei na abertura, de onde é que vem a arte, professor? Então, É da inspiração, rapaz, da necessidade? De onde vem a arte? Então, boa pergunta, professor. Essa pergunta me faz lembrar de um bate-papo meu na minha graduação de filosofia, que a gente estava discutindo um assunto, e aí um aluno fez uma pergunta para a professora, uma pergunta tão bem elaborada, mas tão bem elaborada, que a professora disse: nossa, essa pergunta sua foi fantástica, foi tão bem elaborada, mas tão bem elaborada, que você já tem a resposta. Eu diria que a resposta vem de todos esses meios, de todas essas vias, dessas possibilidades que você sugeriu logo na pergunta, professor. Então, olha só, eu vou dar a minha resposta. De início, ela vai ser um pouco objetiva, mas ao longo da nossa conversa, ela vai ganhar uma roupagem, ela vai ganhar corpo e ela vai, de certa forma, ao longo da nossa conversa, ela vai ser até subjetiva, né? E às vezes aí ela vai ganhar um patamar maior durante o nosso papo aí. Eu queria simplificar de início, mas depois, ao longo da nossa conversa aí, as coisas vão se ampliar aí. Olha só, a minha resposta, eu não sou dono da verdade, como ninguém é dono da verdade, e eu queria abrir essa discussão nossa aqui, esse bate-papo, com uma frase que eu gosto demais, do Pablo Picasso, que ele dizia que a arte é uma mentira que nos faz compreender a verdade. Talvez seja a única verdade que possa ser compreendida. Então, vou entrar aí, né, abrir esse bate-papo aqui com essa frase do Pablo Picasso, né, para a gente compreender tudo isso aí. Olha só, eu queria simplificar a minha resposta com a arte como linguagens. Então, quando eu falo das linguagens da arte, né, que a gente pode resumir nas 4, que é artes visuais, teatro, música e dança. Lógico que, quando eu falo de artes visuais, eu estou falando de pintura, estou falando de desenho, eu estou falando de escultura. Quando eu falo de teatro, eu também estou falando de cinema, estou falando de telenovelas e outras coisas mais. Quando eu falo de música, por exemplo, eu posso estar falando de dança também. Quando eu falo de música, eu posso estar falando de poesia. Quando eu falo de poesia, eu posso estar falando de literatura. Então, eu posso resumir todas as linguagens da arte, né, a grosso modo aqui, em 4 linguagens, que são as artes visuais, a música, teatro e dança. Inclusive, são essas 4 linguagens que a gente tem como base na educação básica, na disciplina de arte, né?
E aí, eu queria, dentro da minha resposta aí, de onde vem a arte, dentro dessas linguagens, eu diria que a arte é essas linguagens, agora de início. Então, eu queria fazer um questionamento aqui, né, para você, professor, não precisa de responder, e para todos que estão nos vendo aí, nos assistindo, para a gente fazer uma reflexão. Onde começou, então, essas linguagens? Se a arte pode resumir, agora de início, nessas 4 linguagens, então como iniciou essas linguagens? Da onde nasceu o teatro? Da onde nasceu, né, as artes visuais? Da onde nasceu a música? Da onde nasceu a dança, então? Já que nós estamos tratando de início aqui, como arte, como linguagem, da onde nasceu, então? Professor, onde é que fica a arte plástica? As artes plásticas, o que acontece? Tem um pouco de diferença, as pessoas confundem um pouco, que é até um pouco difícil de relacionar, por exemplo, o que é um artista visual, o que é um artista plástico. O artista visual é todo aquele artista que trabalha com a condição visual mesmo, né? Seja na pintura, seja no desenho. O teatro é de certa forma, uma condição visual, mas o artista plástico, quando fala arte plástica ou artista plástico, quer dizer aquele artista que se apropria de vários meios, de várias técnicas para fazer uma manifestação artística. Pode ser no desenho, pode ser com materiais recicláveis, pode ser com das demais variadas técnicas que envolve a arte. Quando fala artista plástico, essa condição plástica quer dizer essa maior variedade que o artista pode se apropriar dessas técnicas para ele produzir arte. A partir de uma matéria-prima, de plasma, outra coisa. Sim. A partir de transforma um bloco de madeira, ele tira um ser humano, ele plasma um ser humano dentro de um bloco de madeira. Sim. Ou a partir de um bloco de madeira. Sim, e pode ser, por exemplo, ele pode se apropriar de elementos da natureza, da própria, né, por exemplo, você disse aí a madeira, mas ele pode se apropriar da própria árvore sem desconstruir ela e produzir arte, né? Ele pode se apropriar de outros meios, de elementos que a gente tem no cotidiano, né? Um exemplo, como eu posso dizer, você pode pegar objetos e fazer com que esse objeto se torne arte, mas de que forma? Como que um objeto vai se tornar arte? Nós temos aí hoje a arte contemporânea, que é isso, né? Mudou a forma de pensar a arte. Ao longo da história, mudou-se a forma de como apresentar a arte, como dizer o que é arte ao longo de toda essa história, né? Na antiguidade, a arte foi apresentada de uma forma, foi vista de uma forma, na pré-história de outra, no período medieval de outro, né? E na contemporaneidade, né? Nós podemos, como se chama arte contemporânea, que é uma propriedade dessa linguagem das artes, né? O que é arte contemporânea? É tudo que o artista ele pode se apropriar para produzir arte. Sai daquela condição tradicional de só pintar, de só desenhar, de só compor, né? Ele não tem mais, ele é livre para navegar dentro dessas linguagens e se apropriar do meio que ele vive, né? E fazer com que aquilo se torne arte. Por exemplo, um óculos. Um óculos é um objeto, né, que a gente usa, né, seja esportivo, seja para a condição visual da gente mesmo, mas um óculos colocado em um espaço expositivo, né, onde que vai ter o espaço e o tempo, e ele sai da condição tradicional dele, que é, né, da gente usar para a visão, para melhorar a visão, ou como forma de esportivo e tudo mais, ele sai daquela condição do cotidiano e coloca ele numa outra situação, aquele óculos deixa de ser óculos e passa a ser arte. De que forma? Aonde que o artista vai se apropriar desse objeto e colocar ele num espaço, em um tempo, aonde que as pessoas vão fazer uma reflexão sobre aquilo. Por que esse óculos está nesse lugar? Por que ele está nessa exposição? Né? Qual que é o tema da exposição? Então, como eu posso me relacionar com esse óculos fora da condição dele de usar para a visão? Então, a arte contemporânea, ela rompe com todas essas
barreiras tradicionais de produzir arte, né, partir do artista como técnica e passa a se apropriar de objetos do meio que ele vive e faz uma reflexão sobre ele e faz com que ele se torne arte a partir de então. Sim. Parece que ela foge, né, dessas métricas enrijecidas, né, que, de certa forma, aprisiona, né, a arte. Ou seja, para ser arte era aquilo que era passado pelo crivo do clássico, né, aquilo que já era até mesmo racionalmente estabelecido, né? Aí eu pergunto, é nesse ponto que a arte se relaciona com a estética ou é a mesma coisa? A arte e a estética são a mesma coisa? É nesse ponto que ela se relaciona com a estética, uma vez que a experiência estética ela é compreendida como aquela experiência onde as faculdades são aguçadas, né? Sim, sim, humanas, todas aguçadas. Então, isso tem a ver com a experiência estética? Esse exemplo que o senhor está citando, né, de arte contemporânea, essa arte que, ou seja, que não tem métrica, né? Ou seja, um óculos pode virar arte, depende do que o artista vai fazer com ele. Exato. Isso tem a ver com a estética? Tem sim. Né? A gente trabalha a questão da contemplação, né? Se o objeto ele sai da forma, né, cotidiana dele, da forma funcional dele ali, e passa para um outro espaço, né, ele está em um outro espaço, em um outro tempo, né, onde que ele não vai ter a função que ele teria. Então, ele vai causar ao espectador uma inquietação, né? Por que esse objeto, né, o que esse objeto traz para mim? Essa reflexão, essa comunicação entre o observador e o objeto em si, né? Isso sim, esse processo de contemplação é essa experiência estética. Da mesma forma que essa experiência estética, ela pode ser não simplesmente um objeto, mas essa experiência estética também ela pode estar se relacionada, por exemplo, com um fenômeno da natureza, né? A pessoa contemplar um pôr do sol, ou a pessoa contemplar uma outra pessoa, tem isso também, né? E esse conceito de beleza, ele, independente de estar relacionando, né, a gente está trabalhando aqui agora essa questão da arte contemporânea, esse conceito de beleza, esse conceito, né, de atribuir valores, de atribuir o belo nas coisas, né, ele foi evoluindo ao longo do tempo, né? Na pré-história, eu diria que, voltando àquela pergunta inicial, para a gente não fugir tanto, voltando à pergunta inicial, a arte vem de todas aquelas vias, mas tem uma via que o fluxo é muito maior, que é a necessidade. O ser humano tem a necessidade de produzir a arte. Isso, né, a gente vê isso, a gente pegar na história da arte, ou até na história da humanidade, pegar na pré-história, né, qual foi a necessidade da arte naquele período? Qual foi a necessidade da arte, né, na antiguidade? Qual foi a necessidade da arte no período medieval? Né? Qual foi a necessidade da arte no período moderno? E agora, na contemporaneidade, né? Como rompeu todas essas barreiras clássicas, digamos, de atribuir valores, de atribuir, né, a beleza de objetos e tudo mais. Então, a arte, ela sofreu transformações desse conceito, né? Falando de arte, falando de belo, falando desse processo de contemplação, sofreu transformações ao longo do tempo. Voltando na questão inicial que você acabou abordando também, né, a arte como um meio social, a sociedade muda, as pessoas mudam, e o conceito de beleza muda com elas. Né? Então, essa necessidade, desde os primórdios, a gente vem tendo a arte mais como uma necessidade. Lógico que a gente pode atribuir a arte como forma de expressão, nós podemos atribuir a arte como forma de conhecimento, nós podemos atribuir a arte aí como forma de protesto, dentro dessas manifestações artísticas de diversas técnicas, de diversas formas, nós podemos atribuir a arte como forma de terapia, mas essa necessidade, ela sempre esteve presente em todos os tempos. Aí eu queria até citar, né, a obra do Ernest Fischer, o jornalista austríaco que, né, compôs uma obra aí que chama A Necessidade da Arte. E aí, nesse livro aí, ele deixa bem claro que lá na pré-história, né, o homem primitivo,
no início, onde que ele estava naquele processo de construção, aquele processo de conhecer a si mesmo, de conhecer o ambiente que ele estava, de conhecer a natureza, né? O que ele acabou fazendo? Ele dá até um exemplo fictício, né? Ele cita no livro lá um exemplo fictício, que o homem saiu da caverna, foi lá, sentou nas margens de um rio, e aí, por acaso lá, ele foi e viu que a água ainda, né, a água batendo nas margens do rio lá, a terra estava úmida. Ele pegou e começou a passar a mão na terra, naquela terra úmida, que era um barro, né, e começou a amassar aquele barro, manusear aquele barro, sem pretensão alguma, né. Quando ele menos assustou, ele estava, né, modelando aquele barro com nenhuma finalidade, estava ali, né, modelando barro, e aí ele acabou, como que eu posso dizer, causando uma cavidade naquela massa que ele estava manuseando ali, e fez um vasinho de barro. Esse vasinho de barro, depois ele percebeu que se ele colocar na água, a água parava ali dentro. Então, quer dizer, aquele vasinho de barro que ele fez ali, passou a ter uma utilidade, ele pode, né, carregar água num vasinho. Mas aí ele não contentou com um vasinho como esse aqui, ó, olha só, um vasinho de barro, só para a gente ilustrar aqui. Aí ele fez um vasinho de barro, depois que o vasinho estava pronto, ele pegou um gravetozinho de árvore, um galhozinho de árvore, uma varetinha, foi lá e fez algumas arranhuras nesse vasinho. Aí eu gosto de usar esse exemplo do Ernest Fischer para os meus alunos e lanço a questão que ele próprio questiona ali. Qual a finalidade disso? De fazer um desenho, uma espécie de desenho, até porque ele não sabia o que era arte, né? Isso que nós estamos definindo isso depois, ao longo do tempo, ao longo da história. Mas ele fez um risquinho ali. Para que ele fez aquele risquinho? Naquela época não existia a escrita, ele não estava escrevendo nada. Ele não estava enfeitando nada, até porque ele não sabia o que era enfeitar. Então, por que ele fez aquelas arranhuras em volta do vasinho de barro? O vasinho de barro, ele não ia comportar mais água, né? Não ia ter como encher ele de água acima do tanto que ele comportava por conta dessas arranhuras. Então, qual a finalidade? Né? E aí, Ernest Fischer traz para a gente aí essa reflexão da arte, né? Traz até um viés aí meio que marxista, porque traz a arte como um trabalho mecanizado, mas a arte, ela tem uma finalidade, ela tem um objetivo ainda maior do que isso, porque as pessoas gostam de atribuir a arte, às vezes, né, acaba relacionando a arte como algo, como que eu posso dizer assim, como algo mais objetivo, mais prático, né? Eu vou fazer isso, né? Eu vou fazer um vaso de barro para me colocar água e pronto. Mas e aí, é só isso? E depois que fizer isso? Para que ele faz isso? Né? E aí, Ernest Fischer traz essa reflexão para a gente. O que tem a mais? O que tem além disso, de fazer arte? Qual a finalidade disso? Porque, por exemplo, por que as pessoas escrevem, compõem músicas? Por que as pessoas dançam? Por que as pessoas pintam? Por que as pessoas fazem escultura? Simplesmente só por fazer? E aí Ernest Fischer vem com a reflexão ainda maior, o que está por trás disso. Esse homem primitivo, né? Nessa história fictícia toda que ele montou ali, esse homem primitivo fez lá um risquinho, umas arranhuras, um vasinho de barro, na tentativa de quê? De provar a sua existência, deixar a sua marca, né? A arte, né, ela nos marca para que nós marcamos a vida. É essa tentativa de provar a nossa existência. Por que um artista faz uma obra e assina? Ele poderia simplesmente fazer, porque ele quer provar que foi ele que fez, mesmo que existem várias pessoas que não o conhecem, mas ele quer provar que ele esteve ali, ele marcou aquele fato, né? Aquela manifestação que ele fez ali, seja ela para qual finalidade, né? Aí eu acabo lembrando, quando o Ernest Fischer lança essa ideia aí, da gente
ver a arte não só como um trabalho em si, né, que as pessoas atribuem a arte como algo só artesanal e esquece a questão, né, da criatividade, da criação, né, do pensar. Hoje, a arte está mais voltada para isso, né, quando eu citei no início da nossa conversa aí, a questão da arte contemporânea, do artista se apropriar de objetos, saiu daquela condição tradicional que era simplesmente artesanal, digamos assim, técnica. Ele não precisa da técnica para ser artista. O objetivo da arte hoje na contemporaneidade, o que é? É você fazer o espectador pensar, né? Ele refletir, trazer aquele objeto, aquela beleza daquele objeto para a nossa vida cotidiana, né? Então, aí, nessa reflexão do Fischer, eu lembro de um episódio que aconteceu com Pablo Picasso, em 1940, né? Picasso é um artista espanhol, mas ele viveu a maior parte da vida dele na França. E quando ele estava na França, em 1940, foi descoberto um parque arqueológico, onde tinha pinturas rupestres. E foi no sudoeste da França, numa gruta em Lascaux. E aí o Pablo Picasso descobriu que eles tinham, né, descoberto essa gruta com pinturas rupestres, ele foi lá visitar essa gruta. E aí, o que aconteceu? Ele viu lá as pinturas, né, feitas por homens primitivos na parede calcária, e ele ficou, assim, impressionado com tanta beleza. E aí, quando ele saiu da gruta, quando ele saiu, né, daquela caverna, ele disse, eu só tenho uma coisa a dizer. A impressão que eu tive é que nós não criamos nada, eles já criaram tudo. Então, quando eu falo daquelas 4 linguagens, artes visuais, teatro, música e dança, isso não é coisa nova. Não tem nada novo aí. Os homens, né, os homens primitivos, os homens das cavernas, eles já criaram tudo isso no seu tempo. Né? No seu tempo eles produziam arte visual, no seu tempo eles produziam teatro, no seu tempo eles produziam musicalidade, né? Eles produziam dança, né? A performance nos seus ritos, seja eles qual for, né? Então, eu falo para os meus alunos, todas as linguagens da arte que nós temos hoje, elas só foram aprimoradas, mas elas já foram criadas com os homens primitivos. Isso mostra que a arte veio da necessidade, né? Sim. Que se os homens faziam arte sem saber, eu acho que se eles não refletiam, faziam por uma questão de necessidade, e faz com que ela ganhe uma função social. Sim. Qual seria hoje a função social da arte hoje? Claro, em alguma medida o senhor já falou disso, mas o senhor poderia precisar, né? Por exemplo, talvez a arte tenha uma função social de fazer as pessoas se entreter, questão do entretenimento, a dança, sei lá. Sim. Se a gente for olhar, né, de forma, né, como forma de expressão, as pessoas, né, elas se expressam através da arte, então, de certa forma, elas se comunicam com as outras através da arte. As pessoas têm a arte como conhecimento, então elas produzem conhecimento através da arte. Então, a arte, ela está de forma social aí, de diversas formas aí, né? Tá bem claro com todos nós aí, inclusive com essa tal necessidade. E às vezes a gente fica se perguntando, né? Eu gosto muito de perguntar, como defensor da arte, eu gosto de perguntar para os meus alunos o seguinte: por que tem pessoas que gostam de arte e tem pessoas que não? Aquelas pessoas que não gostam de arte, na verdade, ela nem sabe onde a arte está. A arte está no meio dela, mas ela não enxerga ela, né? Talvez a pessoa está sentada numa cadeira, mas ela não sabe que o design daquela cadeira foi projetado para que ela pudesse ter um conforto melhor, né? E as pessoas gostam de atribuir a arte, simplificam a arte simplesmente como desenho, pintura, né? Um artesanato, mas a arte está em todo o meio, inclusive agora ainda mais, né? Agora ainda mais, por exemplo, nessa pandemia, ela está aí como forma de entretenimento, né? Apesar que as pessoas atribuem a arte só para isso, mas ela está aí, né, como forma de entretenimento. A arte está aí agora, né, na forma de terapia. As pessoas estão, né, com a saúde mental aí comprometida por diversos conflitos que estão acontecendo aí na sociedade. A arte ela é muito usada para combater isso,
né, para ajudar nessa saúde mental, como forma de terapia. E aí, essa questão aí de gostar ou não de arte, entra aquela questão do conceito de beleza, daquela experiência estética, que ela não sabe como acessar. Aí eu posso voltar e citar aí um filósofo aí, o Kant, por exemplo. Kant dizia que nós não conhecemos o mundo como ele é, nós só conhecemos os fenômenos, né? Dentre esses fenômenos, nós podemos atribuir também essa beleza do mundo como ele é, né? Então, a beleza do mundo como ele é, a gente não consegue acessar, a gente não consegue ver como ele é, então. Então, nós só conseguimos ver esses fenômenos. E a pessoa que gosta ou não de arte, por exemplo, por que as pessoas não gostam de arte? Aí tem uma resposta de um sociólogo francês, que é o Bourdieu. Ele fala o seguinte, ele fala que as pessoas que não gostam de arte é porque elas ainda não possuem os elementos necessários para ela observar os fenômenos que acontecem à sua volta. E aí dá para a gente linkar direitinho com essa questão dos fenômenos que Kant dizia, né? Nós não podemos acessar o mundo como ele é, nós só podemos acessar os fenômenos. E aí, o Bourdieu, ele até cita lá, em uma teoria, que ele fala que ele chama de hábitos, né? Que é um sistema, é como se fosse um repertório relacionado a modos de pensar, de agir, de gosto, de estilos de vida que está impregnados na sociedade. E a sociedade, ela nos contamina, de certa forma, com esse repertório. Aí eu poderia até dizer aqui, né, para associar, né, com esse repertório, a cultura de massa. O que seria uma cultura verdadeira, consistente? O que seria uma cultura artificial? Já tratando de sociedade, a arte dentro da sociedade aí, né? A cultura de massa. Essa cultura de massa seria esse hábitos que o Bourdieu fala, né? Que nos leva, nos contamina, nos induz a pensar de um jeito, que nos induz a atribuir valores de beleza de um jeito, né? De uma forma de agir, de uma forma de pensar, né? Atribui valores estéticos, né? Por que eu tenho que vestir daquele jeito? A sociedade impõe esses valores dentro da cultura de massa. Por que eu tenho que, né? Por que eu tenho que vestir daquele jeito? Aquele jeito ali, aquela tendência ali que é bonito. Aqueles valores que são agregados ali. Então, todos esses valores que ele chama de hábitos, que está impregnado aí na sociedade, nos induz, né, a uma forma de pensar, uma forma de agir, uma forma de ter um gosto. E aí isso acaba criando em nós uma resistência também. Eu queria colocar aqui um exemplo. Como que esses hábitos, que o Bourdieu fala, nos contaminam. Por exemplo, se você estiver andando na rua e você vê um casal, um homem e uma mulher. O homem é alto, a mulher é baixa. Beleza. Agora, se você vê um homem baixinho, no outro casal, um homem baixinho e uma mulher alta, muitas pessoas criam um pouco de resistência, criam um preconceito sobre esse valor, né? Essa forma de representar a sociedade, né? Ele cria um preconceito com aquilo, porque saiu do padrão. Fala assim, não, mas que casal, tem gente que ainda vai além, chega a comentar com as pessoas, olha lá que casal feio, né? A mulher grandona e o cara baixinho. Por que é feio? Porque a sociedade já impôs aquele padrão de beleza de que um casal o homem tem que ser maior do que a mulher, na estatura, né? Para ser bonito tem que ser assim, aquele padrão de beleza tem que ser dessa forma. A sociedade impõe isso. E aí a gente acaba criando resistência, a gente acaba criando preconceito com outros valores que nós podemos, né, observar, né, outros fenômenos. Até que, se tratando da beleza feminina, na Idade Média, a mulher bela era a mulher gordinha, né? Sim. Hoje já se é ao contrário. Né? Esse conceito de beleza, ele foi mudando ao longo da história, né? Ele foi mudando ao longo da história e vai mudar, né? Porque a sociedade muda. Mas aí nós temos que tomar um pouco de cuidado com isso, né? Até que ponto nós
somos fortemente influenciados por esses padrões de beleza, por esses conceitos, né? Por essa forma de relacionar essa beleza como um todo, né? Não só no campo da arte, né? Mas a gente também tem que tomar um pouco de cuidado com isso, não nos deixar levar por esses hábitos, né? Que pode nos tornar pessoas mais preconceituosas. A gente tem que quebrar um pouco disso, né? A filosofia faz isso, questionar um pouco mais. Por que, né, esse padrão estabelecido, esse é o certo? Por que esse é o certo? Por que o meu corpo não pode ser belo, bonito da forma que é? Por que a sociedade impõe esse padrão de beleza, né? Questão de relacionamentos, a gente vê isso hoje, né? Um casal tem que ser um homem e uma mulher, né? A gente não vai entrar nesse assunto porque entra questões, né? Questões aí muito delicadas, mas a sociedade acaba criando esses padrões de beleza e o que é diferente está errado. Por que está errado? Ninguém explica por que está errado. Só impõe padrões. E quando há a quebra desses padrões, há uma resistência de conceitos, de valores, né? A gente vê muito isso na arte, voltando para a arte aqui agora, na pintura abstrata. Tem pessoas que falam assim, eu não gosto de pintura abstrata porque parece que o artista simplesmente jogou a tinta. Eu consigo fazer isso também, né? Ou então, as pessoas falam assim, eu não gosto de arte abstrata porque eu não entendo nada que o artista quis dizer. Eu não entendo nada que o artista quis dizer. Aí que tá o erro, né? E isso, olha só que bacana, né? Tá vendo como a arte está presente, né? Então, quando a gente vê uma pintura abstrata, as pessoas falam assim, eu não gosto de pintura abstrata, não, porque eu não sei o que o artista quis dizer. Mas aí que tá o ponto-chave. Você não tem que saber o que o artista quis dizer. Aí que tá, você não tem que saber o que o artista quis dizer. Se você souber o que o artista quis dizer, aí a gente tem que ficar preocupado. Aí sim a gente tem que ficar preocupado. Porque nem sempre o artista sabe o que ele quis dizer, porque o processo de criação é muito complexo. Eu falo na minha condição de artista, né? Quando eu vou criar uma obra, em certo momento eu tenho total razão daquilo que eu estou fazendo. Aí volta naquelas vias que você citou no início da entrevista, tem momentos ali que eu ajo simplesmente pela emoção, pelo coração, né? Então, a arte, ela vem por todas essas vias. Então, o processo de criação ele é muito complexo. Não tem como você atribuir assim, eu sei o que o artista quis dizer. Não sabe, né? Nem o próprio artista sabe, né, de tudo que ele fez. Tem coisas tem elementos que ele jogou naquela pintura ali, ele fez de forma espontânea, de forma performática, né? Ele simplesmente, aí fala assim, mas se eu jogar a tinta, também joga de qualquer jeito, aí eu também jogo. Não, até aquela intenção de jogar, aquele movimento performático de jogar a tinta, até que a tinta gruda na tela, né? Faz parte do processo de criação. Tudo isso faz parte do processo de criação. E as pessoas acabam criando uma resistência de, eu não gosto de arte porque eu não gosto desse tipo de arte, porque eu não entendo nada que o artista quis dizer. Aí nós podemos voltar, né, na questão do conceito de beleza, como ele mudou ao longo da história. Se você pegar, por exemplo, né, Platão, né, de acordo com Platão, a beleza se encontrava somente no objeto. Existiam objetos belos e objetos não belos, né? Então, a beleza não está só no objeto, como Platão pensava. Pode ser que ela não esteja só no objeto. Pode ser que ela não esteja só no contemplador, no sujeito que está contemplando o objeto, como Kant dizia, que a beleza está no olhar de quem vê, porque um objeto não acha outro objeto belo. Quem acha o objeto belo é a pessoa, né? É o contemplador. Então, a beleza, de acordo com Kant, a beleza está no olhar de quem vê. Mas talvez a beleza não esteja somente só no objeto, como Platão dizia. Talvez a beleza também não esteja somente só no olhar de quem vê, como Kant dizia, né? O Merleau-Ponty, filósofo, fenomenólogo, ele dizia que a beleza não está nem no objeto e nem no sujeito contemplador. A beleza está no encontro, está no meio. Está entre o objeto a ser contemplado
e o sujeito contemplador. E a arte contemporânea tem muito isso, porque o objeto está lá, no espaço expositivo. Você que tem que se comunicar com ele, né? Você que tem que atribuir valores para ele, independente do que o artista quis dizer. Então, você tem que trazer, você tem que relacionar com aquele objeto. Para você ter aquela experiência estética, você tem que, né, se relacionar com aquele objeto, naquele espaço, naquele tempo. E aí, no encontro disso tudo, entre o objeto a ser contemplado e o sujeito contemplador, aí que fica aquela experiência estética. Aí sim que fica o conceito de beleza, né? O Paulo Freire também dizia isso. Paulo Freire dizia que a beleza está no encontro do achado, né? Então, é interessante a gente ver como esse conceito de beleza ele foi mudando ao longo da história, porque a sociedade muda, as pessoas mudam, e essa necessidade da arte, em todas essas vias que nós falamos, ela também muda. Sim, tocando nesse assunto, essa sua fala me puxa um outro assunto, que é a questão da educação. Uma vez que as pessoas, às vezes, têm uma formação artística, né? Alguns têm uma formação artística maior e sabem apreciar um quadro, uma obra de arte, né? Ou seja, alguns olham para um quadro assim e falam, nossa, que belo, outro olha e fala, que coisa feia, né? Eu não estou vendo nada de belo aí. Ou seja, tudo isso talvez esteja ligado à educação artística do sujeito. Sim. Né? E por falar em educação artística, a gente tem que falar na educação. Qual é o papel da arte na educação e como é que a arte é trabalhada pela educação. Ou seja, há um espaço de valorização da arte na educação ou existe o contrário? Eu costumo dizer, inclusive eu disse isso um tempo atrás, numa disciplina que a gente estava fazendo, e o assunto era sobre o papel da estética na educação infantil, né? Eu até dizia que para o mundo capitalista funcionar, fazendo com que as pessoas exerçam apenas duas atividades, trabalhar e consumir desenfreadamente e irrefletidamente, a arte não pode ter espaço. As pessoas não podem fazer experiências estéticas, senão elas não vão consumir desenfreadamente ou irrefletidamente, ou trabalhar irrefletidamente sem sequer ter o sentido daquilo que ele está fazendo. Tem até a historinha, né, bom, claro, não vou mencionar a historinha, mas de 3 pessoas que estavam construindo uma igreja, né? Alguém passa e pergunta, o que você está fazendo? Eu estou construindo aqui, ó, pedra, colocando pedra em cima da outra, né? A outra fala, estou fazendo aqui, estou trabalhando aqui para ganhar meu dinheiro, meu ganha-pão. E por último, o outro, estou templo onde pessoas vão vir rezar, vão ter experiência procedente e por aí vai. Ou seja, os 3 fazendo a mesma coisa, mas cada um percebeu aquilo que estava fazendo de forma diferente, entende? Sim, sim. Existe a questão artística aí no trabalho? Eu creio que existe. Então, aí eu volto à minha pergunta, lá, a questão da escola. Como é que é o papel dentro da escola? Como é que ela é percebida? Como é que ela é valorizada pela escola? Então, professor, esse assunto, né, ele dá pano para manga se nós formos estender aonde que a arte se encontra, né, o que é arte, qual a necessidade dela, como que ela, né, evoluiu ao longo do tempo, como que ela está de forma bem intensa ou não, né, igual, por exemplo, né, a arte ela é atribuída de diversas formas e ela pode estar muito envolvida nessa questão do capitalismo, né, que move, quando a gente vê, por exemplo, obras de arte valer milhões, bilhões, e aí vem aquela pergunta, eu até participei de uma palestra de um professor da UFMG, do curso de Belas Artes, e surgiu lá na palestra dele essa pergunta, por que uma obra de arte vale tanto? Então, por que essa obra desse artista vale tanto? A gente questiona muito isso, né? E acaba trazendo para nós também uma resistência. Isso é algo que eu não posso consumir, então
esse tipo de arte não é para mim. Então, até que ponto a arte é para mim, até que ponto a arte não é? Ou então, até que ponto isso é arte, ou até que ponto isso não é arte, né? E uma conversa minha com outro professor de filosofia também, ele me lembrou de uma fala da Adélia Prado, né? A nossa poeta mineira, fala nossa, né, comigo aqui, né, o poeta mineiro, que ela fala que a mesma coisa que faz uma obra valer milhões, ela faz a mesma obra não valer nada, que somos nós, né, nós que atribuímos esses valores. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso, né, o que é realmente arte de verdade, né, e para ser arte de verdade, o que tem que ser? Eu, na minha condição de artista e na minha condição de professor de arte, a arte de verdade é aquilo que você se envolve com ela, aquilo que você traz uma reflexão, né? E eu aprendi muito isso com a filosofia. Na minha segunda graduação, que foi de filosofia, eu nunca pensei que eu fosse aprender tanto de arte com a filosofia. A arte tem muito isso, tem muito essa questão questionadora. Por que é, por que não é, né? Por que o artista fez isso? E aí, a educação, a arte na educação, a arte na escola, ela é primordial para que o aluno, né, para que o sujeito em si, ele possa aumentar o seu repertório, para que ele possa aumentar seu repertório, para ele perceber os fenômenos que acontecem à volta dele, que é essa questão da experiência estética, né? A experiência estética, ela não está só relacionada à arte, ela está relacionada, né, a tudo que envolve o ser humano, né? Ela está voltada muito com a questão do sentir, né, das sensações aí, né, ela está voltada com todas a arte e a filosofia, né, a arte em si, ela traz várias dimensões do nosso ser, e essas dimensões do nosso ser, ela é acessada através dessa percepção de mundo, dessa percepção dos fenômenos que acontecem à nossa volta. Nós podemos compreender a beleza do mundo, assim como nós podemos compreender, né, as maravilhas aí que o homem tem condição de fazer enquanto arte. E na escola, para que o aluno aumente esse repertório, né, o professor está ali como um mediador cultural, ele está ali para poder acrescentar esse repertório desse aluno, aumentar essa percepção do aluno e ver a arte não somente como algo artesanal, né, mas ver a arte como um conhecimento, ver a arte como algo pensante, algo reflexivo. A gente, nossa, eu nunca pensei que eu ia aprender tanto de arte com a filosofia. Hoje eu produzo muito, né, muita arte com as minhas reflexões. Então, a arte na educação, ela é primordial, só que desde sempre ela vem sendo desvalorizada. Inclusive, se eu não me engano, 2 anos atrás, ela esteve por um fio para sair da grade curricular no ensino básico. A arte, me parece que a filosofia também estava, né? A educação física, arte, filosofia e educação física. Faltou pouco para sair, né? Ainda bem que não saiu, e ela voltou com mais força, né? Por isso que a gente tem que ser mais otimista. Hoje, a arte não é tão valorizada na escola, mas pode ser que se nós, né, lutarmos pelos nossos direitos, quem sabe, né, futuramente a arte vai ter um valor, né, que merece na escola, na educação. Né? Eu diria que eu, como defensor da arte, ela me trouxe vários aprendizados. E os meus alunos junto comigo, né? Inclusive, foi em 2018, eu produzi um documentário com os meus alunos do ensino médio. Foi um experimento, na verdade, né? Que eu fiz. Foi tema da minha conclusão de curso de artes visuais, e eu montei um projeto. E qual que seria a proposta? Seria a gente trazer um repertório de didáticas e levar para os alunos na escola. E o tema do documentário seria arte como base de conhecimento. Por que desde sempre nós tivemos português e matemática como base para o conhecimento? Por quê? Por que não, né, a filosofia como base para as outras disciplinas? Por que não? Por que não a história? Para a gente compreender a arte, temos que compreender a história, né? E a filosofia?
se a gente for analisar a filosofia, nossa, ela teve um papel extraordinário e tem até hoje, né? Através dela, saem muitos frutos. Ela questiona, abre um ramo de possibilidades que até então a gente não parava para ver que existia essas possibilidades. Ela instiga, ela estimula o aparecimento dessas possibilidades. Então, por que a filosofia não ser uma base, né, de conhecimento? Aí eu coloquei o título Arte como base de conhecimento. E aí eu montei um repertório de atividades de didáticas e durante um ano letivo eu ia fazer aquelas atividades com os alunos, né, para que eles tivessem uma experiência estética mais ativa ali, né, envolvendo aquelas linguagens que eu citei no início do nosso bate-papo, né, as artes visuais, o teatro, a música e a dança. E a gente vem vendo ao longo do tempo aí, né, na história da educação, que a arte ela vem sendo muito desvalorizada. E na escola nós não temos, principalmente no ensino público, nós não temos suporte, né, que merecemos. Nós não temos esse suporte que merecemos. As escolas públicas, elas não têm um palco de teatro, elas não têm uma sala, uma oficina para você trabalhar modelagem, seja com as suas mais variadas técnicas de argila, de biscuit, né, e outras mais. Não tem um ateliê separado para você trabalhar, não tem uma sala de música para você trabalhar essa linguagem da música, né, essa percepção da música, não tem instrumentos musicais para o professor trabalhar. Então, ao longo do tempo, né, a gente vem ganhando forças, já teve ao ponto, eu falei, né, de ficar extinto essa disciplina na educação básica, né, que bom que nós conseguimos, né, superar isso. Espero que, né, futuros aí, a gente venha ganhar mais espaço, mais suporte, né, com a arte dentro da educação. E aí, voltando no documentário, o que aconteceu? Eu fiz essa didática, fechei o documentário, peguei 3 alunos para eles darem um depoimento. Será? Realmente seria possível isso? A gente ter a arte como base de conhecimento? E esses alunos, né, deram um depoimento bem sincero, algo assim de, nossa, de encantar a gente, sabe? Eu fiquei muito satisfeito com o resultado, e esses alunos, né, darem o depoimento deles e confessarem, né, que realmente a arte tem condição de ser uma base de conhecimento. Muitos alunos até me parabenizaram, falaram: Xavier, rapaz, com as suas aulas de arte, apresentação de trabalho, a questão da pesquisa, né, a questão histórica da arte, todo esse trabalho, né, eu adquiri um conhecimento tão bom que me ajudou nas aulas de história, me encantou de tal forma que hoje eu também sou encantado pela filosofia. Então, a arte pode ser uma base de conhecimento, assim como outras disciplinas também pode, né? E depois que a gente finalizou esse documentário, nós tivemos a felicidade de participar do maior prêmio de arte e educação que tem no Brasil, que é o Arte na Escola Cidadã. Tendo esse tema aí, né, que é esse prêmio Arte na Escola Cidadã, eu acho que eu acabo respondendo aquela pergunta que você me fez no início, da importância da arte, né, a importância social da arte. E aí, né, com esse tema que eu propus, com essa didática que eu propus, e a gente se inscreveu nesse prêmio Arte na Escola Cidadã, que foi em 2018, nós tivemos a felicidade de ficar entre os 4 melhores projetos do ano, com essa temática que eu desenvolvi. Então, para mim, foi, assim, de forma grandiosa, eu tive grandes resultados com isso, e mostrou bem, né, essa questão social aí, que você questionou. Será que a arte tem esse papel social? Né? Eu acho que esse documentário trouxe para mim essa resposta, junto com os meus alunos. Hoje eles têm uma visão de mundo diferente, hoje eles pensam diferente, hoje eles veem o mundo à sua volta, eles têm uma visão de mundo, assim, né, muito mais ampliada, não só no campo da arte, mas na questão de questionar as coisas, né, de pensar, de ver que há possibilidades,
né, mais possibilidades de pensar de forma diferente e também até de aprimorar essa questão do preconceito. Às vezes a gente acaba sendo preconceituoso com diversos assuntos, com diversos temas que acontecem dentro da sociedade, mas é porque a gente não sabe respeitar. A partir do momento que você conhece, você passa a respeitar mais essa diversidade de forma de pensar, de agir e de atribuir valores. Então, professor Leonardo Xavier, agradeço muito aqui a sua estadia no meu canal. Eu creio que o senhor trouxe aqui questões interessantes aqui para a gente compreender não só o que era a arte, né, mas o papel dela, a influência dela, como ela está presente nas nossas vidas. Muito grato a sua estadia aqui, ter aceito o meu convite. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço aí a oportunidade, né, para a gente estar fazendo esse bate-papo aí entre arte e filosofia. Eu acho que acrescentou muito para mim. Acredito que esteja, né, acrescentado também, né, um conhecimento aí para todas essas pessoas aí que estão nos assistindo. Obrigado, professor. E para você que nos acompanhou até aqui, se você esqueceu, deixe o seu like nesse vídeo, comentários, inquietações, deixa aqui no link dos comentários e compartilhe esse vídeo, faz com que ele chegue a mais pessoas. Pois aquilo que é bom é para ser compartilhado. Um meu abraço e nos veremos no nosso próximo vídeo.